Semana passada, na quinta-feira, quem estava aqui presente? Quem que estava presente quinta-feira? Eita, só vocês? Fala, meu Deus. É porque, como é que chama? É a troca, né? Então quem veio quinta, aí não veio hoje. Hoje é os que não vieram quinta, né? É assim. Tu viu aí? Porque tinha um bocadinho de gente quinta-feira, mas ela vão tomar umas 5 pessoas agora. Então é a, como é que chama? Que a pessoa reveza, né? Reveza. É rodízio, é o rodízio. Se tivesse todo mundo de quinta-feira e tivesse aqui, já tinha que pegar mais cadeira lá dentro, né? Cadeira. Então, olha aqui. Quinta-feira, já que poucas pessoas vieram, nós estávamos meditando em 2 Crônicas 20:20, que diz: crede em Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Então o Espírito Santo me deu graça para a gente falarmos a respeito desse crer, né? Porque que tem muitas pessoas que se eu perguntar aqui, quem que crê em Deus, quem que crê nos profetas, todos vão dizer, nós cremos. Onde você perguntar, as pessoas vão crer. Mas por que é que mesmo crendo tem pessoas que não prosperam? Por que é? Então foi aí que entrou a palavra de quinta-feira, e hoje é a continuação desta palavra, tá certo? E nós vemos que a questão está na maneira que crê, porque existe, né, resumidamente, do culto passado, eu vou falar da aula passada, né, a aula culto, mas resumidamente da quinta-feira passada, existe o crer. Se você buscar no dicionário Aurélio, você vai ver que existe o crer. O significado do crer é existir, é o mesmo que crer que existe. Você crê, os demônios creem em Deus? Sim, eles creem que Deus existe, né? Eles creem e estremecem, mas a raiz aqui dessa palavra no original grego, o crer aqui da Bíblia, ele significa bem mais do que apenas crer na existência. Se você for pesquisar lá, você vai ver que tem algumas dicionários que dizem que esse crer significa pensar. Olha que interessante, pensar. Mas por que pensar? Porque quando nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do profeta enviado de Deus, então isso entra nos nossos pensamentos. Isso aí, ele é capaz. Essa palavra de Deus, quando nós cremos, ela muda os nossos pensamentos, na verdade a nossa forma de pensar. E todas as vezes que nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa maneira de agir. As nossas ações estão diretamente ligadas à nossa forma de pensar, né? Se nós estamos pensando, Senhor, muito em algo, se você está pensando muito em fazer alguma coisa ou ir para algum lugar, pode prestar atenção que mais cedo ou mais tarde você vai acabar fazendo isso, ou você vai acabar indo para este lugar. Então está diretamente ligado, o crer da Bíblia está diretamente ligado à forma de pensar. Então quando nós cremos nos profetas, quando a palavra de Deus, crê em Deus, estareis seguro, crede nos profetas e prosperareis. Então a pessoa só vai prosperar se essa palavra ela entrar nesse sentido de mudar pensamento, de mudar as ações, de quebrar paradigmas, porque a partir dessa hora que você quebra paradigmas, você vai mudar a sua forma de pensar. Então você vai começar a andar e viver por esta palavra, você vai começar a se mover por esta palavra. Esta palavra vai governar a sua vida, ou seja, vai governar os seus sentimentos, vai governar as suas decisões, vai governar todos os sentidos, os rumos e as rotas da sua vida. E quando ela consegue, quando a palavra penetra no seu espírito dessa forma, então é claro, a prosperidade, ela é impossível ela não chegar, né? Vai ser impossível não chegar à prosperidade. Prosperidade que eu digo não é só financeira, mas é na prosperidade naquilo na qual a palavra foi enviada.
se Deus disse que Davi ia ser rei em Israel, então Davi ele prosperou quando ele virou rei de Israel. A palavra se cumpriu. Se Deus disse que Abraão ia ser pai de muitas nações, que os seus filhos, a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, os grãos da areia do mar, então hoje nós olhamos para o mundo, olhamos para a descendência de Abraão, e nós podemos dizer que essa palavra prosperou. Abraão prosperou nessa palavra, porque a palavra se cumpriu na vida de Abraão, e assim sucessivamente. Então a palavra de Deus, a palavra do profeta de Deus, ela vai prosperar nas nossas vidas a partir do momento que nós deixamos. Isso é questão de decisão, você pode deixar ou pode não deixar. A partir do momento que nós deixamos que essa palavra venha dirigir os nossos passos, a partir do momento que na hora das decisões a gente venha decidir baseado na palavra de Deus para a nossa vida, no plano de Deus da nossa vida, na missão, no chamado de Deus na nossa vida. E todas as vezes que nós deixamos a palavra que Deus lançou para a nossa vida, eu creio que cada um aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu creio que cada um aqui sabe qual é o seu chamado, qual é a sua missão. Então a partir do momento que você deixa essa palavra entrar dentro de você, então você é dirigido por esta palavra, e pode ter certeza, você vai prosperar, pode ter certeza, você vai alcançar sucesso, pode ter certeza, você vai chegar onde Deus disse que você ia chegar. Só quem crê nisso dá glória para Jesus. Então, o que é que acontece? Nós sabemos que tudo que está escrito na sua palavra, nós sabemos que todos os seus mandamentos, nós sabemos que tudo que está escrito, principalmente no Antigo Testamento, são palavras de Deus para a vida de pessoas, né? Pessoas como os patriarcas, pessoas como Moisés, como Josué, como os reis de Israel, como os profetas de Deus, palavra dirigida diretamente à nação de Israel, a Judá, Jerusalém, palavra dirigida à liderança, aos governadores, aos reis. Então, toda a palavra de Deus foi profetizada por estas pessoas, né? A partir do momento que a pessoa se deixou andar por esta palavra, então se cumpriu, ela prosperou na vida dessas pessoas. Mas nós devemos se lembrar, nós devemos sair daqui sabendo que tudo converge para Jesus. Quando Deus disse para Abraão, olha para as estrelas, olha como elas são numerosas, assim será a tua descendência na terra. Quando Deus disse, Abraão, olha para as areias do mar, olha como é numerosos os grãos da areia do mar. Então, quando Deus disse isso para Abraão, ele disse, assim será a tua descendência na terra, né? Fique bem atento, bem atenção para eu não me desconcentrar aqui, tá certo? Se eu me desconcentrar, vai perder a bênção eu e vocês, tá bom? Fique bem mais atento possível. Então, quando Deus disse para Abraão, olha, agora pegou de novo. Abraão, olha para os céus e observe quão numerosas são as estrelas do céu e quão numerosas são os grãos de areia da praia, porque assim eu te prometo, será a tua descendência na terra e tu serás pai. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. E tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Então Abraão tinha que ficar olhando para as estrelas enquanto a palavra de Deus não se cumpria, porque enquanto Deus fazia Abraão, era Deus que fazia Abraão. Abraão não era louco, era Deus que mandava. Abraão, olha para as estrelas. Abraão, agora olha para as areias do mar, porque Deus queria fazer que Abraão, né, prosperasse segundo aquela palavra, né, porque Deus queria fazer com que Abraão, ele botasse no seu coração aquela palavra. Ele queria que Abraão, ele andasse por aquela palavra. Então quando ele olhava, né, para as estrelas do céu e para o grão da areia do mar, então era nisso que ele pensava.
Enquanto Abraão estava olhando para o céu, todas as vezes que Abraão estava olhando para o céu, era isso que ele pensava. Todas as vezes que Abraão ia até a praia, então quando ele via aquela multidão de grãos na areia, ele se lembrava da promessa. E quando nós temos promessa, quando tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida, então é necessário que a gente esteja que nem Ezequiel. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Então Deus fez com que Ezequiel, ele rodeasse os ossos secos. Quando Deus disse para Josué: Josué, eu vou te entregar Jericó, então Deus fez com que Israel, ele rodeasse as muralhas de Jericó por vários dias. Então entenda o que é que a palavra está dizendo quando eu digo que tudo está convergindo para Jesus. Então assim, a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela vem fazendo referência à vinda do Messias. Sim ou não? Vem fazendo referência à vinda de Jesus. Então quando Deus disse para Davi: Davi, tu serás rei em Israel. Então gigante se levantou contra Davi. O próprio rei Saul se levantou contra Davi. Teve um momento no seu reinado já que até o seu próprio filho se levantou contra Davi. Como era o nome do filho de Davi? O cabeludo, como era? Absalão, ele se levantou contra Davi. O que acontece? Teve que ser levantado Saul para poder Davi reinar. Mas nós devemos lembrar que existe muitos Absalão querendo tomar o reinado de Davi. Então Davi tanto teve que lutar contra Saul. Davi iria ficar no lugar dele. Como Davi, depois que estava reinando, ele teve que lutar contra os Absalão, que queria tomar o reinado dele. Nós devemos sempre se lembrar disso. Então Deus fez com que Davi ele pelejasse para que a palavra se cumprisse na vida dele. Amém? Mardoqueu, no livro de Esther, a Bíblia diz, vamos ver aqui o que diz aqui Esther. Eu quero que você fique prestando bastante atenção, porque só vai ser abençoado quem entender a mensagem no final. Quem não entender vai perder a bênção. Por isso que está assim, ó, uma tribulação aqui. É para o inimigo que quer roubar a tua bênção. Eu estou te avisando. No livro de Esther, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então havia um homem judeu onde é que ele estava? Na fortaleza de Susã. No versículo 11, o que é que diz? E passeava Mardoqueu cada dia do pátio da casa das mulheres. Onde é que Mardoqueu passeava? E nós vamos encontrar nesse mesmo livro, no capítulo 2 ainda. Os 3 últimos versículos do capítulo 2 diz assim: depois disso, voltou Mardoqueu para a porta do rei. Espera aí. Capítulo 2, os 3 últimos versículos. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta de Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio,
e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito aonde? No livro das crônicas. Então, resumindo, onde é que Mardoqueu estava? Na fortaleza de Suzã. Onde é que Mardoqueu passeava para pastorar a sua sobrinha? No palácio do rei. Então, onde é que naqueles dias assentando-se Mardoqueu? Aonde? Na porta do rei. Que foi que ele testemunhou 2 camareiros, né, fazendo uma grande conspiração para matar o rei. Então, ele fez com que o rei soubesse através de Esté, e isso foi escrito no livro das crônicas. O que é que Mardoqueu está fazendo? Esté está dentro do palácio. Esté, como nós sabemos, era uma judeia ou judia, né? Judeia mesmo, na bicha foi tão judiada, né? Vou falar judeia. Vamos dizer que ela era judeia, ela foi tão judiada na vida, ainda chamar a bicha de judia. Então vamos dizer que ela era uma judeia. Mardoqueu era um judeu. Ele tinha sido um dos transportados por Nabucodonosor para a Babilônia. E agora Esté estava dentro do palácio. Esté não era nada. Esté era órfão de pai e mãe. Esté não tinha condições financeiras. Mardoqueu, pior. Coitado de Mardoqueu, porque pelo menos Esté estava dentro do palácio. E Mardoqueu, que nem podia entrar no palácio, podia. Ele não podia entrar dentro do palácio, mas ele ficou na portinha do palácio. Eu acho que ele pensava que daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui eu vou ficar, né? O que acontece? Mardoqueu estava rodeando as muralhas. Mardoqueu estava rodeando os ossos secos. Mardoqueu estava na fila da benção. Mardoqueu, ele podia estar lá na beira do rio Quebar, porque lá em Babilônia tinha o local onde ficavam os transportados, os judeus exilados, chamado beira do rio Quebar. Eu fico imaginando que a beira do rio Quebar é uma espécie aí, sei lá, de lagamar, onde as pessoas construíram as casas aí na beira do rio, né, para poder, porque eles eram exilados. Mas Mardoqueu e Esté, eles não quiseram ficar na beira do rio Quebar. Mardoqueu e Esté, eles quiseram ficar perto do palácio. Eles quiseram ficar perto onde estava a benção. Eles queriam ficar rodeando onde tinha a promessa de Deus. Entenda? Aí no capítulo 6 desse mesmo livro, diz o seguinte: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro do registro das crônicas. Olha o que aconteceu. Depois de um tempo aí que, né, Mardoqueu foi quem testemunhou e quem entregou os caras que queriam pegar o rei. Daí foi escrito no livro das crônicas. Eu fico imaginando se Mardoqueu fosse igual aos murmuradores. Ele fosse dizer assim: eu testemunhei, eu entreguei os caras, eu pensei que dessa vez o rei ia me chamar para se sentar na mesa dele, para morar dentro do palácio, mas simplesmente escreveram no livro das crônicas e pronto, e foi pro mar do esquecimento. O livro está guardado dentro das gavetas, cheio de poeira. Mas teve um dia, Deus não se esqueceu, né? Mardoqueu, o rei, os servos do rei poderiam ter até esquecido do que Mardoqueu tinha feito a favor do rei. Poderia ter esquecido o que estava registrado nos livros das crônicas. O interessante é que Deus fez com que ele registrasse nos livros das crônicas. E teve uma certa noite, eu acredito que nesta noite a Bíblia está dizendo assim: e naquela mesma noite, né? Foi naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Eu acredito que Mardoqueu, nessa noite, ele não ficou murmurando, mas Mardoqueu ficou dizendo glória. Eu acredito que Mardoqueu estava desanimado, porque era muito tempo de prova. E a oração de quem está desanimado fica parecendo galinha da Angola, é glória.
é glória. Aquele glória sem vida. Mas Mardoqueu, eu estou conjecturando. Eu imagino que mesmo assim ele ficou insistindo naquele glória. Parecia a galinha da Angola. Glória, 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 para ver se pega e nada. É igual a crente que não quer ser passado no Espírito Santo e não dá certo, né? Então, mas Mardoqueu, ele ficou, pelo que aconteceu, eu acredito que Mardoqueu, ele ficou insistindo e a unção pegou. Eu acredito que Mardoqueu insistiu tanto que o fogo desceu. Onde é que Mardoqueu ficava? Na porta do rei. Eu acredito que o fogo desceu lá na porta do palácio onde Mardoqueu estava aquela noite, e o fogo desceu de tal forma que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Enquanto o Mardoqueu estava insistindo no glória, 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 o rei estava perdendo o sono, ele não conseguia dormir. Olha o que foi que aconteceu. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Imagina aí, enquanto o Mardoqueu de madrugada estava orando, os servos do rei, em vez de estarem dormindo cansado, eles foram obrigados a pegar o livro das crônicas no armário e ficar lá lendo, como se estivesse contando a história de condão para o rei dormir. Mas não era história de mimar, não era história para boi dormir, não era história para leão dormir, mas era a revelação de Deus, era o agir de Deus, era Deus que estava se lembrando de Mardoqueu, enquanto Mardoqueu estava dando glória, glória, enquanto Mardoqueu estava insistindo. Mardoqueu estava com sono, mas estava insistindo. Mardoqueu estava desanimado, mas estava insistindo. Enquanto Mardoqueu insistia com Deus, Deus tirou o sono de rei, Deus fez rei chamar servo, Deus fez se lembrar dos livros das crônicas. E aí, ó, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado. Olha onde é que ele foi abrir, tanto canto para abrir. É igual o crente quando está desesperado, ele está tão desesperado, meu Deus, me dá uma palavra, pelo amor de Deus. E quando ele abre, só falta dizer o nome, o CPF da pessoa. É tremendo, mas Deus faz essas coisas quando se busca e desce na olaria, desce na casa do olheiro. Quando o crente se encontra desesperado, e não vai murmurar, mas vai buscar a face do Senhor. Então, quando se abrir o livro das crônicas, achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan Teres, dois dos seus camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Agora veja o versículo 3. Então disse o rei: que honra, olha como é que começa a pergunta do rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. Dá um glória para Jesus. E assim que nós devemos fazer quando nós dizemos assim: eu creio nos profetas. 2 Crônicas 20, creio em Deus, estarás seguro. Mardoqueu estava na porta do palácio, mas estava seguro. Mardoqueu creu nos profetas de Deus e ficou no lugar aonde a bênção estava estabelecida. Mardoqueu: Esther, fica aí, Esther. Esther, tu não vai dizer de onde é que tu é, não. Cala a boca. Esther, tu não vai mentir, tu só vai omitir. Não é assim que os crentes dizem: ó, não, eu não estou mentindo, eu só estou omitindo. Então foi isso que aconteceu. Esther era judeia, não é judia não, judeia. Mas ela não era besta de dizer que era da Judeia, mas também ela não é dizer que era chinesa, que era japonesa, não. Ela não ia mentir, ela apenas ficou calada. Calada. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: calada, calado. E Mardoqueu não diz: Esther, não diz, tu fica caladinho aí dentro e vou ficar aqui orando na porta do palácio. Quando se diz que crê em Deus e crê nos seus profetas, esse crer, ele leva pessoas a tomar tais atitudes. Ele leva a levantar pessoas como Mardoqueu.
leva a levantar pessoas como Esther, leva a levantar pessoas loucas como Ezequiel. Quando a pessoa verdadeiramente crê nos profetas de Deus, faz com que um rapazinho pequeno, raquítico, sem experiência, ele olha para um gigante Golias e diz: eu enfrentarei esse gigante. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que é que pode fazer isso? É uma palavra vindo da parte de Deus. É quando a pessoa realmente ele pratica o crer, não na forma de existir, porque até os demônios acreditam na existência de Deus e estremecem, mas o crer na forma de deixar que essa palavra crie situações na sua vida, de deixar com que essa palavra crie rotas novas na sua vida, de forma a deixar e a contribuir, porque você tem que contribuir, porque aí Deus está abrindo aí um caminho aqui na curva da viúva, e a pessoa quer andar na avenida A, aí Deus: não, mas o caminho que eu estou abrindo é na curva da viúva. Aí a pessoa: mas eu vou andar na avenida A porque o que é de Deus se cumpre. Vai, danadão, vai, danadona, tu tem que contribuir com a palavra de Deus, porque se tu crer, então teus planos serão dirigidos por esta palavra, as tuas decisões serão tomadas de acordo com esta palavra. Se você crer, então você vai andar para o lado que tem que ser andado. Ezequiel creu, então ele não saiu do vale, ele continuou no vale. Davi creu, então ele foi enfrentar gigante, ele não saiu de Israel, ele continuou em Israel. Então, se nós temos que cremos na palavra de Deus, então nós devemos viver por ela. Nós devemos criar planos, ideias, estratégias por ela. Nós devemos tomar decisões através dela. Nós devemos que deixar com que ela governe, como governou Mardoqueu. E se você for ver aqui uns capítulos aqui à frente, você vai encontrar um capítulo chamado assim: a exaltação de Mardoqueu. Então tudo isso, assim como aconteceu em Abraão, assim como aconteceu em Josué, assim como aconteceu na vida, olha como a palavra é extensa, já vai dar 8h20, assim como aconteceu na vida de Ruth. Ruth, ela conhecia, era nora de Noemi. Eu estou certo, eu estou trocando, é isso? Ruth era nora de Noemi. Noemi, como vocês sabem, só para relembrar, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Então ficou Ruth, né? Ficou Noemi e ficou as 2 noras, Ruth e Og, coisa assim. Orfa, então ficou as 2. Orfa, ela disse: então já que teu filho já morreu, tu não tem mais filhos, tu não pode ter mais filhos, então eu vou voltar para os meus deuses, vou voltar para a terra dos meus pais. Porém, Ruth, ela disse: aonde tu for, eu vou. Aonde tu acampar, eu acamparei. A Deus que tu adora, eu adorarei. Aonde tu morreres, eu também morrerei. Por quê? Porque Ruth, né, Noemi, no caso Noemi, ela era judia não, a coitada, sofreu tanto, perdeu o marido, teve toda coisa. Ela era judeia, Ruth. Então quem é judeu, ele tem a promessa. Quem é judeu, ele faz parte do pacto. Quem é judeu, ele faz parte da descendência de Abraão. Claro que a descendência de Abraão se expandiu para os gentios. Nós somos os gentios hoje, mas bem sabia que naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, a graça ainda não tinha vindo. Então a bênção, Deus era o Deus de Israel. Ela disse: Ruth, aonde tu for eu vou, e não insista para que eu me aparte de ti. O que foi que Ruth fez? Ela ficou rodeando as muralhas. Não é lá, Deus disse que ia entregar Jericó para Israel. Então ela ficou rodeando as muralhas. Ela ficou ali. Ela não estava por Ruth, somente por Ruth. Claro que ela gostava da sua sogra. A Bíblia diz que ela amava a sua sogra. Isso é verdade. Mas ela estava ali por causa de Deus de Israel, que estava fazendo, porque havia uma bênção
pré-estabelecida também na vida de Ruth. E se Deus escolheu Ruth para vencer, se Deus escolheu Ruth para alcançar o seu melhor patamar ainda nesta terra, então Deus fez com que Ruth andasse com a pessoa certa, ela morasse no lugar certo, ela congregasse na igreja certa, ela adorasse o Deus correto, para que tudo se cumprisse, né? Porque a palavra de Deus, a partir do momento que ela é lançada, vamos dizer assim, que a profecia, na verdade, ela é algo que vem lhe colocar dentro de, ela vem lhe mostrar, ela vem, o profético, ela vem lhe mostrar caminhos, é um alvo profético. Se Deus disse, né, tu vai prosperar, Abraão, tu vai ser pai de muitas nações, então Abraão seguia esse destino. Pronto, encontrei a palavra. A profecia serve para traçar um destino profético para as nossas vidas. A palavra que vem dos profetas de Deus, ela serve para traçar um destino, uma rota, um caminho profético para as nossas vidas. E o caminho profético, ele deve ser seguido. E tudo isso, como eu estava dizendo no começo, ele converge para Jesus. Tudo que estava escrito no Antigo Testamento era espelho, reflexo, figura do que aconteceria na nova aliança. Então, quando a Bíblia fala no Messias, quando fala em Jesus, né, e como nós lemos aqui no... Coloca aí, Miqueias, João 3,16, vamos lá. Você vai entender agora. Agora você vai entender porque aqui eu li João 3,16. Eu li João 3,16, falei de Mardoqueu, falei de Abraão, falei de Esté, falei de Davi, falei de Ruth. E para que foi que tu leu João 3,16, pastor, pelo amor de Deus? Olha aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o crê aí. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, olha o crê aí. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto quem não crê, só até aqui, porquanto quem não crê no nome do Filho de Deus, não crê nele, né? Então, amor, mas pode passar para 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Então, quando a Bíblia diz, todo aquele que crê, volta, Miqueias, por 16. Quando a Bíblia diz, entra na unção, Miqueias, vai. Se tu entrar na unção, tu vai ter revelação até dos meus pensamentos. Antes de eu falar, tu já sabe. Deus revela, rapaz. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Então esse crê aí não é aquele que crê, eu creio, mas não vale nada. Eu creio em Deus, mas vive na esculhambação. Eu creio em Deus, mas vive envolvido em enrolada, em mentira, em safadeza. Eu creio em Deus, mas vive na fornicação, na pornografia, na prostituição. Vive mentindo, vive roubando, vive enganando, vive defraudando. Mas quando a palavra diz assim, todo aquele que nele crê, então esse crê é o mesmo do 2 Crônicas 20:20. Quem crê verdadeiramente se envolve, quem crê verdadeiramente se deixa ser envolvido, quem verdadeiramente crê, se está dizendo que crê nele, que crê em Deus, que crê no seu Filho, então verdadeiramente você vai se deixar ser guiado por esta pessoa que você está dizendo que crê. Se você está dizendo que para que todo aquele que nele crê, se você está dizendo que crê no Filho de Deus, então as suas pisaduras vai ser governada por ele. Assim como lá em 2 Crônicas 20:20, crede em Deus e estarás seguros, crede nos profetas e prosperareis. Então esse crer está no mesmo sentido no original grego, é se envolver, é pensar, é deixar-se guiar, é idealizar. Olha o que acontece, esse versículo, quando a pessoa aceita essa palavra, e essa palavra, todo aquele que nele crê, então acontece uma genuína transformação
transformação. Quando a pessoa recebe essa palavra no Espírito, porque todo aquele que nele crê, então acontece uma verdadeira conversão. E é nessa hora que o Espírito Santo vem sobre a pessoa. É nessa hora que nós recebemos a primeira unção do Espírito Santo, aquela que está no primeiro livro de João, de João Evangelista, no primeiro livro de João, que está dizendo a unção, né? Aquela unção que não é nós que precisamos mais, mas o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Porque a partir do momento que você diz eu creio, e você dá um passo para Jesus, a partir do momento que você diz eu creio, e você se entrega para Jesus, então a partir deste momento não é você quem vive mais, mas é Ele quem vive por nós. A partir do momento você está sepultado por o mundo, mas está ressurreto para viver uma vida nova com Cristo. A partir deste momento não é você mais que pensa os seus pensamentos, mas agora você recebe a mente de Cristo. Não é mais aquela passagem de Isaías: os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Não, Paulo reescreveu este versículo dizendo: mas agora, se você crê em Jesus Cristo, você tem a mente de Cristo. Quem foi que entendeu? Fica de pé.